18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você que está aí no melhor Mix do Brasil, aguardando mais uma edição do programa 18 horas. Pois bem, seja muito bem-vindo. Vamos começar mais uma edição do 18 horas nesta quarta-feira, dia 17 de junho de 2020. A informação para você até às 7 da noite aqui na Rádio Mix. Karime, tudo bem? Tudo lindo. Boa noite. Tudo certinho. Lindo e maravilhoso. Muito boa noite para você. Obrigada pela sua companhia. Você sintonizado em 100,7, acompanhando a programação da Rádio Mix. Obrigada pela sua companhia. Você também ligado no aplicativo Humano. Sim. Muito boa noite, Cid Soares. Cid Soares. Salve, salve, rapaziada. Tudo certo? Cid em home office aí, tudo bem aí? Bacana. Continue aí, firme, rapaz, continua firme e forte aí, né? Essa energia, viu, Carlão? Sim. Pois é, aqui o negócio em home office fica meio devagarzinho e tal, a gente não sente essa pulsação aí da rádio. Tá lindo aí. Mas no vídeo fica muito bonitinho. Eu assisto no aplicativo Humano depois, no nosso site, 18horas.com.br, e a gente fica bonitinho aí, dividindo o quadro. Fica bem legal. Bom, e ontem, né, Karime, nós comentamos sobre o Campeonato Carioca, tá? Parece que, né, tá certinho, vai confirmado aí já, amanhã, quinta-feira, né, nós comentamos aqui no 18 horas, a Federação do Estado do Rio de Janeiro decidiu então aí em reunião pela volta do campeonato, já está divulgado no site inclusive as datas, né, da quarta rodada da Taça Rio, que vai acontecer mesmo, Karine, vai começar. Exato, a Federação do Estado do Rio de Janeiro decidiu aí em reunião, durante a reunião que eu disse que aconteceria, aconteceu mesmo hoje, e eles decidiram que sim, né, e como adiantamos aqui, o Flamengo e o Bangu abrem a jornada nesta quinta-feira às 9 da noite no Maracanã. Logo onde, né? O jogo acontece sem público, né? Com portões fechados. Logo no Maracanã, que fez 70 anos, né? Esta terça-feira é muita história naquele estádio maravilhoso. Bem, e no domingo o campeonato segue com o Vasco contra o Macaé às 4 da tarde lá em São Januário. E ainda segundo a Federação, Botafogo e Fluminense tiveram seus jogos mantidos para o dia 22, ou seja, na próxima segunda-feira. Beleza. Cid Soares sem áudio. Cid, tá sem áudio aí, mas aí adiantando aí, né, ontem aqui o Botafogo e Fluminense que são contra, nós falamos aí que, né, Botafogo e Fluminense é contra essa volta, e depois da decisão da Federação do Estado do Rio de Janeiro na terça-feira, o presidente do Fluminense, o Mário Bittencourt, falou em recorrer à Justiça Desportiva para remarcar os jogos do clube para julho aí, né, Karime? Também, contrário à decisão, o presidente do Botafogo, Nelson Mufarrege, afirmou que o clube não tem como cumprir esta determinação de jeito nenhum. Pois é, como nós conversamos aqui ontem também, fica complicado, né? Fica complicado. No meio da pandemia, ainda com muitas restrições, esses clubes não querem né, colocar os seus jogadores em risco. Eu, como jogador, não queria. Eu concordo. Você tem ali um jogo de contato, a não ser que você fique jogando, né? Um jogo que não é como, né? Jogo, nós falamos aqui que o campeonato europeu já começou há alguns meses, e no meio do jogo foi aquela confusão, não tinha máscara, era a comemoração do gol, era um abraçando o outro. Gente, não tem como. É um jogo que ou faz direito ou não faz. Com certeza. Então, mas está tudo já definido, né? Amanhã vai ter, né, esse jogo aí, né? Botafogo e Bangu, Karime Leão no Maraca. Exato. E vamos ver o que vai dar, né? Vamos ver qual que vai ser essa sequência toda aí, né? Com essa pandemia e tudo mais aí. Agora são 6 horas e 4 minutinhos e você está no melhor Mix do Brasil, e nós estamos começando para você mais uma edição do 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha só, a decisão, né, do desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Chícharo, que suspendeu os trabalhos da CPI da pandemia, repercutiu muito mal no meio político e também nas redes sociais. A CPI vinha desenvolvendo um trabalho independente, robusto, em que em apenas 2 semanas de trabalho conseguiu desvendar várias irregularidades na compra de 20
28 ventiladores pulmonares numa loja de vinhos, além de mostrar em detalhes que a compra foi superfaturada. Revelou também fraude no processo de tomada de preços para beneficiar a empresa vencedora. Bom, e não foi só isso. Mostrou uma verdadeira fábrica de fraudes dentro da Secretaria de Estado de Saúde. As irregularidades não estão apenas na compra superfaturada e direcionada de 28 ventiladores mecânicos. Existem dezenas e dezenas de outros contratos com os mesmos vícios. O deputado estadual Wilker Barreto postou nas redes sociais que a compra de testes para a Covid-19 também foi no mesmo esquema, no mesma história, com preço, com sobrepreço e direcionada aos amigos do poder. É isso mesmo, Karime. E olha, os trabalhadores da CPI não iam parar, com certeza, né? Já estavam investigando aí milhões pagos pelo governo do estado para empresas que sequer tinham os contratos formalizados e que estavam prestando serviços no Hospital de Campanha da Newton Lins. Aqui mesmo, em entrevista no 18 horas, o presidente da CPI, o delegado Péricles, revelou que esses pagamentos sem contratos eram ainda maior do que o dos ventiladores comprados na loja de vinho. E toda essa investigação foi suspensa por ordem judicial a partir de uma ação impetrada pelo deputado governista Felipe Souza do Patriota. E essa liminar do desembargador Ernesto Anselmo Queiroz Xíxaro dominou os debates hoje na Assembleia Legislativa, como explica o repórter Azaf Augusto. Vamos conferir. O deputado estadual Felipe Souza, autor do mandado de segurança ingressado na Justiça, que suspendeu os trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI da pandemia, voltou a afirmar que a composição dos membros dessa comissão foi feita de forma irregular pelo presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado Josué Neto. Ele chegou a negar a condição de suplente da CPI e afirmou durante a sessão virtual de hoje que a comissão já está fazendo um bom trabalho e que ele quer investigar a todos. Souza também disse que mesmo com a mudança de algum membro, os trabalhos vão continuar. Quero deixar bem claro à população do estado do Amazonas e a todos aqueles que estão nos assistindo e tirar qualquer dúvida com relação a qualquer um colega que tem alguma dúvida a respeito desse assunto, que a CPI ela vai continuar. O que houve na decisão do desembargador é apenas com relação à escolha dos seus membros, a qual eu entendo que fui escolhido 2 vezes e por algum motivo, razão inexplicável aí, me tiraram da CPI, a qual eu assinei para que ela pudesse existir, a qual eu sou a favor da CPI. O deputado de oposição Dermilson Chagas defendeu o retorno das atividades da CPI. Já os deputados da base aliada se calaram sobre o assunto. Em pouco tempo, deputado Pérez, muita coisa já veio à tona. Muitas vidas, com certeza, que foram ceifadas, vão se sentir essas famílias que tiveram seus membros perdidos, justiçados pelo trabalho pelo trabalho que está sendo feito de forma espetacular, ainda não visto na Assembleia, pelo que eu conheço de CPI. Consultado se recorreria da decisão, o deputado Josué Neto informou que vai esperar ser notificado oficialmente pelo Tribunal de Justiça do Amazonas para se manifestar sobre a suspensão dos trabalhos da comissão, determinada ontem pelo desembargador Anselmo Xíxaro. Para o presidente da CPI da pandemia, deputado delegado Péricles, o desembargador pode ter sido levado a erro. Eu, como presidente da comissão, também irei manifestar nos autos, porque acredito que o desembargador pode ter sido levado a erro, tenho que analisar com a minha equipe jurídica, mas iremos apresentar manifestação, até porque toda a sociedade está acompanhando, está vendo o trabalho sério, transparente, buscando a verdade na gestão da saúde, já acompanhou quanto de irregularidade nós já esclarecemos, já apontamos os erros, sem, como a gente costuma dizer, sem caçar bruxas, sem citar nomes, apenas para verificar os erros, especialmente corrigir as falhas, para que a gente viva um novo momento na saúde do nosso estado do Amazonas.
O deputado Serafim Corrêa afirmou que a decisão deve ser respeitada, mas garantiu que os membros foram escolhidos dentro da legalidade e por isso a Assembleia Legislativa deve recorrer. Nós vamos prestar todas as informações, vamos tomar todas as medidas por entendermos que a comissão não fez nada de errado. A decisão de suspender os trabalhos da CPI aconteceu durante o depoimento do dono da empresa FJAP, Vinheria Adega, Fábio Passos, que vendeu respiradores acima do preço praticado pelo mercado para Suzano. Ele se mostrou nervoso durante todo o depoimento e foi questionado pelos deputados por apresentar informações, segundo eles, desencontradas em relação aos demais depoimentos. Azaf Augusto para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Pequena correção. Ainda há pouco eu falei aqui de trabalhadores da CPI, eram os trabalhos da CPI que não iam parar. Dando sequência, já está mais do que claro aí, né, que os deputados governistas e do governo do Amazonas estão dispostos a tudo para evitar que essas irregularidades, essas maracutaias venham a público. Conseguiram paralisar o processo de impeachment e agora querem viabilizar a CPI da pandemia, que tem muito a esconder, evidente, né? Tem culpa no cartório. Pois é, Cid, aqui pelo aplicativo Mano, quem nos acompanha está falando também sobre isso, a respeito desta CPI. Está dizendo que a pandemia está acabando, mas o pandemônio do governo Wilson Lima só está começando. Nunca nesse estado houve tantas irregularidades, imoralidades e tramóias como estamos vendo agora. E sem dúvida, até porque nós estamos falando aí de milhões de reais. Só nesse período da pandemia, o governo do Amazonas realizou contratos sem licitação no valor superior a 240 milhões de reais. Isso tudo tem que ser investigado a fundo e é papel dos deputados estaduais e dos órgãos de controle fazerem essa fiscalização. Os deputados deveriam ser os primeiros a fiscalizar, mas o que parece é que essa turma que está aí quer colocar tudo para debaixo do tapete e fingir que está tudo certo, está tudo lindo, enquanto milhões de reais estão sendo desviados dos cofres públicos. Carimilhão, e é sempre importante, né, nós destacarmos aqui que essa corrupção na saúde provocou mortes que poderiam ter sido evitadas se os recursos tivessem sido aplicados corretamente. Alguém também tem que ser responsabilizado por tantas mortes que aconteceram no estado por falta, por exemplo, de ventiladores pulmonares e também leitos de UTIs. E nós, aqui, vamos cobrar sempre o investimento correto na saúde e nos outros setores públicos. 18 horas. Bom, e ainda falando sobre a CPI, o ex-secretário executivo adjunto do Fundo Estadual de Saúde, Perseverando da Trindade Garcia Filho, apresentou nesta quarta-feira pedido de habeas corpus para o Tribunal de Justiça do Amazonas para ter o direito de ficar em silêncio quando quiser e ser assistido por um advogado durante depoimento da CPI da Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas. O depoimento de Perseverando Garcia Filho para os membros da comissão estava marcado para acontecer hoje, junto com o ex-secretário de Saúde, que é o Rodrigo Tobias. Mas, por causa da liminar suspendendo os trabalhos da CPI, acabou não acontecendo. E olha, Carlão, o Perseverando Filho foi exonerado do cargo de secretário executivo adjunto do Fundo Estadual de Saúde no último dia 15 de maio. Ele estava no governo Wilson Lima desde o dia 18 de fevereiro, quando foi nomeado como ordenador de despesas da Secretaria de Saúde e pelo então secretário de Saúde, Carlos Almeida Filho. Bom, o depoimento de Perseverando era um dos mais aguardados, justamente por ele, até pouco tempo, ser o ordenador de despesa da Secretaria de Saúde. Todas as compras, os contratos, obrigatoriamente passavam por ele. Então, ele teria muito a contribuir com os trabalhos de investigação da CPI da pandemia. E detalhe, hein? Perseverando foi um dos alvos da Operação Apneia do Ministério Público do Estado, que foi realizada na semana passada, certo? Em todo esse material recolhido, inclusive o celular dele foi entregue pelo Ministério Público para a Polícia Federal. E por isso ele quer ficar calado para não facilitar as investigações. E com a suspensão da CPI, a Polícia Federal passa a ser nossa única esperança de que essa caixa preta
da Secretaria de Estado de Saúde seja aberta e os responsáveis identificados e punidos. Vamos aguardar, né? 18 horas. Bom, o novo titular da SUFRAMA, hein? O general Algacir Pouzin, tomou posse na tarde de hoje. A cerimônia foi realizada pelo Ministério da Economia e SUFRAMA por meio de videoconferência. A nomeação do general Pouzin foi assinada pelo chefe da Casa Civil, general Braga Neto, e publicada no Diário Oficial da União da última segunda-feira. Pouzin substitui o coronel Alfredo Menezes. O novo superintendente da SUFRAMA, né, assume a SUFRAMA em um momento delicado da nossa economia por conta da pandemia, como ele mesmo destacou durante a cerimônia. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a posse e nos traz mais detalhes. O general da Brigada, Algacir Pouzin, assumiu a SUFRAMA há pouco mais de 2 semanas após a exoneração de Alfredo Menezes, que havia assumido a superintendência da Zona Franca de Manaus em fevereiro de 2019. A cerimônia de posse do general Pouzin foi por videoconferência como uma medida de prevenção adotada para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. Representando o Ministério da Economia, o secretário especial de Produtividade e Emprego, Carlos Alexandre, falou sobre os desafios do novo superintendente e sua afinidade com a região amazônica. Sim, é um prazer estar novamente aqui com o senhor, ainda que virtualmente, depois das nossas conversas, dos nossos alinhamentos. Fico muito feliz também de ter um novo superintendente que, assim como o anterior, conhecia da região, é comprometido com a região e que também vai fazer, eu tenho absoluta certeza, um trabalho na direção de termos uma região mais próspera e que cumpra com a sua missão de proteger o nosso território, preservar a nossa floresta. Durante o seu discurso, o novo superintendente da SUFRAMA, general Pouzin, afirmou que pretende buscar outros segmentos da indústria para a nossa região, atraindo novos setores como os serviços de agronegócio para o fortalecimento da matriz econômica da nossa Amazônia. Atraindo outros segmentos da indústria, assim como avançar no setor comercial, de serviços e do agronegócio, visando a fortalecer a Zona Franca de Manaus e as áreas de livre comércio. Destaco aqui a importância da bioindústria, com um grande potencial para a região, pelas características ímpares da nossa Amazônia e a necessidade de tirarmos o máximo proveito da estrutura do Centro de Biotecnologia da Amazônia, o nosso CBA. Durante a cerimônia, o novo superintendente também agradeceu a recepção que teve por aqui após ser nomeado para ocupar o cargo e disse que percebe que a equipe da SUFRAMA está bastante alinhada. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 18 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. E hoje, quarta-feira, vamos acompanhar os comentários da nossa colunista Nafice Bacri Valois. Vamos. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. Bem, meus amigos, nesta quarta-feira eu inicio confessando que durante o tempo em que tive a honra de servir ao meu estado, jamais vi ou vivi uma situação que fosse de calamidade na gestão pública. Porque eu comecei a servir em um estado que tinha governante e o comando era exercido com o espírito público e com a autoridade de quem conhece o estado com a grandeza do Amazonas. E em 1999, quando iniciei no serviço público, as discussões de políticas eram engrandecidas pela impessoalidade e pelos debates que por vezes envolviam especialistas de renome. E mais recentemente, o Poder Executivo no estado do Amazonas retomou as rédeas e voltou-se a falar em políticas públicas. E desta vez, o governo buscou reconstruir várias políticas e, contando com a participação de especialistas de renome internacional, priorizou um sistema de segurança pública que protegesse o cidadão. Mas em outubro de 2018, por decisão popular, houve uma interrupção brusca nas ações de governo e, a partir de 2019, a sociedade amazonense passou a amargar um erro histórico com a eleição do senhor Lima, porque o estado passou a ter suas riquezas fatiadas e o governo
governo do senhor Lima também passou a ofertar a sua voz, dividindo o poder de mando entre aqueles que seriam úteis aos seus propósitos. E como resultado, restou o cenário de absoluto abandono social, porque a prioridade ficou com a distribuição de bens e serviços aos amigos do vinho, que embriagados logo começaram a disputar, brigar por fatias maiores. E é por isso que hoje vivemos o caos na gestão pública no estado do Amazonas. E é por isso que surge um representante de um órgão que deve atuar em defesa da sociedade, mas protege o governante. E aqueles que devem fiscalizar os gastos públicos passam a disputar até o que despenca. Este é o preço que a sociedade amazonense vem pagando. Eu sou Nafice Bacri Valois e desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Muito bem, 6 horas e 20 minutos em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Você está no melhor mix do Brasil. Karine, vamos abrir aí a playlist desta quarta-feira aqui em 100,7 com Da Baby, a participação aí de Roger Rick em 100,7. Exato, então vamos abrir a playlist de hoje desta quarta-feira com a música Rockstar. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Bacana, em 6 horas e 23 minutos em Manaus, e você está no melhor mix do Brasil, e nós estamos aqui todos juntos, né, em mais uma edição do 18 horas, levando a notícia e a informação para você aqui em 100,7. Também levamos uma música aí da Baby featuring Roger Rick, a música Rockstar, foi a primeira da playlist de hoje. Mix. Carimilhão, vamos aí. Hoje, inclusive, né, um tempo muito estranho, né? Choveu bastante, finalizamos a tarde com chuva. Vamos saber agora como será o tempo para esta quarta-feira, para esta noite de quarta-feira. Diga aí, Carimilhão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, chove rápido durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima não deve passar dos 30 graus. Uma noite fresquinha aqui pra gente, viu? As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 94%. Mix. Muito bem, agora 6 horas e 25 minutos em Manaus, e os sepultamentos coletivos e valas comuns chegaram ao fim aqui em Manaus com a redução do número diário de enterros na cidade. A Secretaria de Limpeza Pública de Manaus começou a retirada dos equipamentos pesados que auxiliavam na abertura de covas no cemitério Nossa Senhora Aparecida, também conhecido como cemitério do Tarumã. O sistema, né, de trincheira para fazer o sepultamento foi adotado pela prefeitura quando o aumento da demanda saiu da média diária de 30 enterros, hein? E chegou a mais de 140 enterros por dia. E muitos deles relacionados a vítimas fatais do novo coronavírus. Quem tem mais detalhes sobre o fim das trincheiras é a repórter Nathalie Moraes. Vamos conferir. O sistema de sepultamentos por trincheiras adotado pela Prefeitura de Manaus no cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, foi desativado nesta quarta-feira por conta da redução no número de enterros. O método passou a ser realizado em meados do mês de abril, quando a demanda saltou de uma média de 30 enterros diários para mais de 120 enterros por dia. Entre abril e maio, foram registrados mais de 5.000 sepultamentos nos cemitérios públicos e privados, sendo pouco mais de 4.400 somente nos espaços gerenciados pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana, a CEMUSP. O secretário, Paulo Farias, falou sobre essa redução dos enterros aqui na nossa capital. Por conta da redução do número de sepultamentos, a Secretaria pôde desmobilizar os equipamentos pesados que auxiliavam na abertura de covas. Então, a partir de hoje, voltamos ao método tradicional e esperamos que as pessoas tomem o máximo de cuidados para que não tenhamos novamente aquela grande procura por cemitérios e uma sobrecarga de trabalho para os nossos coveiros. A dona de casa, Odileia de Souza, perdeu 4 parentes durante a pandemia, 2 por Covid-19. Um deles foi o seu Raimundo Nonato, que tinha 72 anos. Enterrado na manhã desta quarta-feira, ele faleceu por problemas múltiplos e suspeita do novo coronavírus. A gente está perdendo, né? E está sendo muito doloroso para nós. E está sendo fácil para nós perder família, ainda mais com essa epidemia. Que eu acredito que tem muita família, né, que está inconsolável. Eu senti dor de muitas famílias.
de muitas famílias que estão perdendo a sua família, não só para a enfermidade normal, mas para essa Covid, né? E digo e encomendo a todos que se cuidem, né? O Amazonas tem até a última atualização do boletim epidemiológico desta terça-feira mais de 58 mil casos de Covid-19, com mais de 2.500 mortes. Manaus concentra 23.612 desses casos, com pouco mais de 1.600 óbitos. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Bom, as imagens de enterros coletivos aqui em Manaus ganhou o mundo e mostrou toda a extensão da pandemia da capital amazonense. Com o sistema de saúde em colapso, assim como no serviço do SAMU, e colapso também no sistema funerário, né? Foi, sem dúvida, a maior crise sanitária da história do Amazonas. Foi sem dúvida, sim. Realmente foi uma das maiores crises aí da história do Amazonas. E tudo que a gente quer agora é que esses números continuem caindo e que a gente não tenha que enfrentar uma segunda onda da doença, segundo a previsão de alguns especialistas. Todos os números indicam que já passamos pelo pior, hein? Já passamos pelo pior, e que se cada um continuar fazendo aí a sua parte, cada um fizer a sua parte, logo, logo estaremos livres, totalmente livre desse vírus maldito. Pois é, Carlão, e também a respeito dessa que a gente já está ficando livre desse vírus, que as situações e os números estão assim otimistas, né, em relação à pandemia da Covid-19 aqui no estado, é que o Hospital e Pronto-Socorro 28 de agosto liberou para atendimentos de rotina 40 unidades de terapia intensiva, as UTIs, que eram de uso exclusivo para pacientes com o novo coronavírus. Essa unidade chegou a ter 100% dos leitos exclusivos para a Covid-19 ocupados e hoje reabre o andar para pacientes com outras necessidades de internação. Segundo a secretária de Saúde do Estado, as unidades de urgência e emergência, que são a porta aberta do sistema de saúde, vão continuar a receber os pacientes com Covid-19, mas as internações tendem a se concentrar no Hospital de Referência Delfina Aziz, no Hospital de Combate à Covid-19 da Newton Lins. 6 horas e 30 minutos e você está no melhor Mix do Brasil. 18 Horas. Olha só essas medidas aí, hein, que estão no ar aí, que podem ser tomadas. Vereadores de Manaus querem suspender feriados municipais por 1 ano depois da revogação do estado de calamidade pública em razão da Covid-19. A proposta tramita na Câmara e já teve um parecer favorável aí da Comissão de Justiça, de Constituição e Justiça e Redação. Agora segue para a terceira Comissão de Finanças, Economia e Orçamento. E de acordo com o projeto de lei de autoria do vereador Irã Nicolau, do PSD, ficam suspensos todos os feriados e pontos facultativos municipais por um período de 12 meses, depois da revogação do decreto da calamidade pública, que termina no final de dezembro. E nessa lista, viu, Karime, de feriados municipais estão terça-feira de carnaval, quinta-feira de cinzas, até às 12 horas, né, até o meio-dia, 5 de setembro, que é a elevação do Amazonas à categoria de província, 24 de outubro, aniversário de Manaus, 28 de outubro, ponto facultativo em comemoração ao Dia do Servidor Público Municipal, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e 8 de dezembro, né? Dia de Nossa Senhora da Conceição, é a padroeira de Manaus. Bom, o objetivo aí, né, da proposta de suspender os feriados é para contribuir com a recuperação econômica que foi duramente afetada durante aí a pandemia. Foi afetada no município em virtude desse longo período de isolamento social e conta da pandemia aí do novo coronavírus, que realmente complicou a situação econômica do nosso município. E o presidente da Federação do Comércio do Estado do Amazonas, Aderson Frota, declarou que quando os feriados caem no meio da semana, num dia no meio da semana, tipo quarta-feira, terça, quinta, o comércio perde muitas vendas e neste momento a economia do estado não pode se dar ao luxo de perder vendas depois de mais de 70 dias de portas fechadas.
É o mesmo pensamento tem o presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui de Manaus, Ralph Assayag. Ele acredita que a proposta pode ajudar a recuperar cerca de 30% do que já foi perdido durante a suspensão das atividades não essenciais. Já o presidente do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, Wilson Périco, também se posicionou a favor ao considerar relevante o setor industrial na recuperação da economia para combater os impactos do segmento que teve inúmeras fábricas com produção paralisada por causa do novo coronavírus aqui no Amazonas. 18 horas. E os crimes violentos no Amazonas diminuíram durante a pandemia, de acordo com o monitor da violência. Para especialistas, a queda pode estar relacionada com menor exposição devido ao isolamento social e também ao próprio medo, de contrair o coronavírus. Os detalhes vamos conferir com a repórter Odineia Araújo. Dizer que a pandemia do coronavírus trouxe alguma coisa de bom não está errado se levarmos em conta alguns números da violência. As mortes violentas no Amazonas, por exemplo, diminuíram durante o isolamento social no mês de abril, segundo o monitor da violência do site G1. Esse tipo de crime vinha crescendo até março, mas em abril, no auge da pandemia, o número de crimes violentos no estado caiu de 93, registrado em abril do ano passado, para 52 em abril desse ano. Especialistas acreditam que o receio de muita gente se infectar e as medidas de isolamento social causaram a diminuição no número. O cientista social Luiz Antônio Nascimento, da Universidade Federal do Amazonas, explica que a teoria tem fundamento, já que com o fechamento de bares e locais de aglomeração e consumo de bebidas alcoólicas, as confusões tendem a reduzir. Mas o fato dos estabelecimentos de lazer e entretenimento terem ficado fechados, bares, restaurantes, banhos, igarapés, etc., fez com que as pessoas se reunissem menos e, quando estão reunidas, e quase sempre sob efeito de álcool, acabam se desentendendo e levando aos homicídios. A psicóloga Natália Brandão lembra que o medo tende a mudar o comportamento da pessoa e isso pode ter ocasionado a redução da violência nesse período de pandemia. O medo, dentro do contexto da psicologia, ela é uma emoção aprendida, em que o indivíduo, no momento em que ele percebe as variáveis externas do seu ambiente como algo ameaçador para o seu organismo, ele naturalmente desenvolve um comportamento de luta ou de fuga, que são comportamentos desencadeados pelo hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, naturalmente, ele tem essa ação de fugir ou de lutar diante de uma situação de medo. Segundo o monitor da violência, até o primeiro trimestre, o Amazonas apresentou alta no número de crimes violentos. Dos crimes violentos em abril, 45 foram homicídios dolosos, ou seja, quando há a intenção de matar. O resultado de abril ajudou nos números dos 4 primeiros meses do ano, que acabaram sendo menores do que os do ano passado. Em janeiro e em fevereiro, os crimes violentos em 2020 foram maiores do que em 2019 e começaram a reduzir em março e abril, quando registrou a maior queda. No restante do Brasil, os assassinatos cresceram 8% em abril deste ano, em meio à pandemia, segundo o monitor da violência. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas. E a Secretaria de Comunicação do Estado empenhou mais 20 milhões e 700 mil reais para publicidade e propaganda ligadas à pandemia da Covid-19. Deste valor todo, desses 20 milhões e 700 mil reais, a Secretaria já pagou 12 milhões e 500 mil reais em apenas 2 meses. Os recursos foram disponibilizados para as 3 agências de publicidade que prestam serviço para o Estado: a Mene Portela, Quintal Design e a Vil 360. Bom, e os valores, fazem parte do 6º termo aditivo do contrato número 003 de 2017, de verba extraordinária para a prestação de serviços de publicidade institucional e utilidade com a Covid-19. De acordo com as especificações no portal da Transparência do Estado, são para pagamento de programas de televisão, rádio ou internet. Cá pra nós, hein, Carlão?
É um valorzinho absurdo. São mais de 20 milhões de reais gastos com publicidade. É um tapa na cara do cidadão que paga seus impostos. Todo esse dinheiro deveria ser investido na abertura de mais leitos, no pagamento dos profissionais de saúde, que continuam atrasados, e na melhoria do sistema de saúde da capital e interior. Claro. É inadmissível, assim, quem escuta isso, não é difícil de criticar um ato desse, gente. Por exemplo, que em nenhum município do interior do estado tem UTI, nenhum. Aconteceu a pandemia, estão já saindo desse estágio grave e continuam, sem nenhuma UTI os hospitais, as unidades de saúde do interior do estado. Tudo é concentrado aqui em Manaus. No interior, acho que só Deus mesmo. Eles só podem contar com Deus, porque o estado fica faltando, Com esses 20 milhões gastos em publicidade, daria para implantar dezenas de leitos de UTI no interior do estado. Falta vontade política aos nossos governantes para dar uma saúde de qualidade aos amazonenses. Isso não é favor, não, que fique muito claro, tá? É direito do cidadão que paga impostos, que paga suas contas em dias, mas principalmente é obrigação do Estado aplicar as verbas públicas no bem comum. Ora, como a saúde, a educação, a segurança e por aí vai. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e por falar em saúde, o Sindicato dos Médicos denuncia que o governo do Amazonas quer retirar empresas e cooperativas médicas, veja bem, do sistema de saúde para trazer a máfia, das OS para o estado. É complicado. De acordo com o sindicato, as empresas são coagidas e estão sem receber há meses. Vamos conferir os detalhes com Odineia Araújo. Profissionais terceirizados da saúde no Amazonas estão sem receber há pelo menos 4 meses e têm que custear do próprio bolso os equipamentos de proteção individual de melhor qualidade se não quiserem ser contaminados. Em outras palavras, em meio à pandemia do coronavírus no Amazonas, os trabalhadores estão pagando para trabalhar. A denúncia é feita pelo Sindicato dos Médicos no Amazonas. Segundo o CIMEAN, as empresas médicas hoje estão sucateadas pelo governo do estado. Os pagamentos estão atrasados e a capacidade de operação delas comprometida. Com atraso no repasse pelo governo, as empresas atrasam o pagamento dos trabalhadores e tudo isso para serem retiradas do sistema de saúde que hoje está sendo entregue às chamadas OS, ou Organizações Sociais. O maior exemplo é o Hospital Delfim Aziz, que é gerido por uma OS há anos e até hoje não teve sequer toda a sua capacidade de leitos cumprida. Até antes da pandemia, o Delfim Aziz tinha somente 30% de seus leitos funcionando, o que fez com que o governo alugasse o Hospital Newton Lins para atender os casos de Covid-19. O presidente do CIMEAN, Mário Viana, explica. No ano passado, uma reportagem da Veja de 3 ou 4 páginas colocou muito claramente em planilhas, em tabelas, que 95% das organizações sociais que desenvolvem atividade na área da saúde no Brasil estão envolvidas em alguma ação judicial por desvio de dinheiro, por corrupção. O Hospital Francisca Mendes, também segundo o governo do Amazonas, passa a ser gerido por uma OS. E de acordo com o CIMEAN, em breve, o 28 de agosto, também deve ser entregue ao IABAS, o instituto que está sendo acusado de envolvimento em desvio de dinheiro em pelo menos 3 estados brasileiros. Mesmo se sabendo, através das denúncias do sindicato, e que o IABAS está envolvido, em desvios no Rio de Janeiro, Paraíba, Minas Gerais, o governo insiste em colocar o IABAS para assumir a gestão do pronto-socorro 28 de agosto. Então eu só tenho a lamentar e dizer que um governo que contrata OS, ele a princípio está com má intenção. Em nota, o CIMEAN também denuncia que o governo vem assediando várias empresas médicas para estabelecer acordos duvidosos de gestão, causando prejuízos diretos a todo o sistema de saúde do Amazonas. Odineia Araújo para o 18 horas. 18 horas.
Bom, e o prefeito Arthur Neto divulgou agora há pouco mensagem desejando sucesso ao novo superintendente da SUFRAMA, general Algacir Focim. Arthur Neto disse o seguinte: desejo-lhe todos os êxitos à frente da SUFRAMA e modestamente que seja, farei o que tiver ao meu alcance para que seja assim. Espero então estabelecer com o ilustre superintendente a mais positiva relação entre a prefeitura que dirijo e a entidade que ora passa a contar com a sua experiência e competência no trato da coisa pública. Por dever de sinceridade, do qual procuro jamais escapar, digo-lhe da contrariedade que me causou ter sido convidado para acompanhar a cerimônia sem direito à voz de Manaus, que, no Amazonas, deixando-se de lado fictícias hierarquias, indubitavelmente é a mais representativa de todas. Veja bem, prezado general Focim, que me refiro ao prefeito da cidade-estado, cerca de 2.300.000 habitantes e pouco mais de 80% do PIB do conjunto do estado do Amazonas. Seja ele quem for, tem o nome que tiver. Os demais municípios somam entre 1,8 e 1,9 milhão de brasileiros. A carta segue, né? E por fim, o prefeito Arthur Neto reafirma os votos de pleno êxito para a gestão do atual superintendente, general Focim. Há muito a ser feito e a conjuntura econômica não se mostra de jeito nenhum favorável. Não seria a hora de promover uma ampla reforma na estrutura administrativa do órgão, de modo a torná-lo contemporâneo das exigências do seu próprio tempo? Termina assim, com esta dúvida, ou com esse questionamento, a carta do prefeito Arthur Neto ao atual superintendente da SUFRAMA, general Focim. Aceite ele assina da seguinte forma: aceite meus mais sinceros e cordiais cumprimentos. Arthur Vigílio Neto, prefeito de Manaus. Muito bem, 6h43 e você está no melhor Mix do Brasil. 18 horas. Carimilhão, vamos aí de música, né? Com a segunda da playlist de hoje, do 18 horas, e de olho, né? No mercado espanhol, a carioca Julia B, né? De apenas 20 aninhos, lançou uma versão em espanhol do sucesso Menina Solta. Bacana. Pois é, e a nova versão já ultrapassou a marca de 1 milhão de visualizações. Então bora, seguindo a segunda da playlist desta quarta-feira, vamos conferir a versão do hit da Julia B, Chiquita Suelta. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6h47, Carimilhão, Chiquita Solta, né? É, a versão, bacana, né? A versão e ficou maneiríssima. Ficou linda. Também. Julia B, né? Carioca, né? No mercado espanhol aí, tá bacana lá. Mais uma versão aí pra você conferir. Mais uma da playlist aqui no melhor Mix do Brasil. 18 horas. E o Comitê de Política Monetária do Banco Central decidiu cortar nesta quarta-feira a taxa Selic de 0,75 ponto percentual, que agora é de 2,25% ao ano. A redução da taxa básica de juros brasileira para o menor patamar da história fará com que parte dos fundos de investimento de renda fixa tenha rendimento negativo. Isso acontecerá todas as vezes em que a inflação superar o retorno da aplicação. Mix. Também 6h48, você no melhor Mix do Brasil, e agora é hora de saber como vai ser o tempo, né? Para amanhã, quinta-feira, dia 18 de junho de 2020. Fala aí, Carimilhão. Previsão do tempo. E segundo informações do Clima Tempo, a previsão é de sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 22 graus e a máxima um pouquinho mais quente que hoje, tá? Pode chegar a 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 97%. Mix. E olha só, a Secretaria de Educação do Amazonas contratou, sem licitação, a Inovate Consultoria em Gestão Empresarial para fazer o planejamento da volta às aulas pós-pandemia dos alunos da rede pública do estado. O detalhe é que essa empresa foi criada bem recentemente, mais precisamente no dia 18 de março deste ano, e o endereço coincide com o de uma empresa de coworking,
que oferece espaços compartilhados de trabalho aqui em Manaus e que não tem ligação societária com a Inovat. Olha só, e o valor do contrato não foi revelado pela Secretaria de Educação, que vai utilizar recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que é o BID, para pagar a Inovat. A falta de transparência, pessoal, realmente é, sem dúvida nenhuma, a marca desse atual governo. A empresa, segundo o despacho publicado no Diário Oficial, vai fazer a consultoria especializada para a prestação de serviços de apoio na elaboração do planejamento estratégico, com ênfase no desenvolvimento de estratégias para o retorno às aulas presenciais dentro dos novos desafios propostos pela pandemia da Covid-19. Não é nem preciso dizer, né? Mas os órgãos de controle, no caso o Tribunal de Contas e o Ministério Público, devem ficar de olho nesse contrato, em olho vivo nesse contrato. O jeito que está, tudo pode acontecer, tudo é permitido. E isso, com certeza, não deve, não pode e não vai acontecer no serviço público. 18 horas. Mas como se não bastasse isso, Carlão, as denúncias por fraude em cotas raciais recebidas pela Universidade Federal do Amazonas aumentaram 418% este ano. No ano passado foram apenas 11 e agora, em 2020, foram registradas 57 denúncias. O curso de medicina foi o que concentrou a maior quantidade de denúncias. 16 casos já foram acolhidos e 15 ainda estão em investigação. Em segundo lugar, o maior número de denúncias vem o curso de Direito, com 6 casos. Depois de Engenharia Química, com 4 denúncias, seguida de Ciências Contábeis, Psicologia e Letras na língua inglesa, com 3 casos cada. Olha só, no início de maio, durante os protestos contra o racismo aqui em Manaus, um perfil criado em uma rede social expôs fotos de alunos que teriam entrado na universidade usando cotas raciais que não condizem com a etnia. Sabe aquela história cara crachá? Pois é, na época a UFAM, divulgou uma nota afirmando que todas as denúncias que foram recebidas pelos canais oficiais são apuradas por uma comissão constituída justamente para apurar esse tipo de denúncia. Mas os dados revelam, no entanto, que das 57 denúncias oficialmente recebidas pela universidade, apenas 43 processos administrativos foram formalizados. Segundo a reitoria da UFAM, essa diferença se deve às muitas denúncias de fraude recebidas no mês de junho, que incluíam no mesmo processo administrativo vários alunos. Essas denúncias nós abordamos aqui no 18 horas no início deste mês. Noticiamos, inclusive, que o Ministério Público Federal do Amazonas informou que iria apurar as denúncias de irregularidades no sistema de cotas raciais da UFAM, mas até agora não se tem notícias sobre o andamento das investigações. Essa é uma questão muito séria, e deve ser investigada a fundo pelo Ministério Público Federal. São pessoas que fraudaram, cometeram crime e devem pagar por isso. Começando pelo cancelamento da matrícula. Eu, particularmente, sou contra o sistema de cotas raciais. Mas, se existe, as regras devem ser respeitadas e o ingresso por esse meio deve ser mais fiscalizado ainda, para evitar esse tipo de fraude. Pois é, claro, deveria ser muito mais fiscalizado, O controle hoje é muito frágil. Escuta como acontece, basta o estudante de pele branca, clara, de olhos claros, verdes, qualquer estudante, por exemplo, ele se diz pardo, que ele é aceito no sistema de cotas. Qualquer pessoa faz isso. E a UFAM considera a autodeclaração do estudante como instrumento de fé pública, o que aí já é uma falha que deveria ser constatado, Enfim. 18 horas. O advogado Sérgio Paulo Monteiro Litaif Filho é o novo presidente da Agência de Desenvolvimento Sustentável, empresa pública vinculada à Secretaria de Estado da Produção Rural. Ele substitui Flávio Antoni Filho, que deixa o comando da pasta para exercer o cargo de confiança de secretário de Estado e chefe da Casa Civil. O Sérgio Litaif é especialista em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas. Ele possui experiência em gestão de projetos e planejamento de negócios. Desde janeiro de 2019, ele exercia cargo de presidente da Comissão Interna de Licitação da Agência de Desenvolvimento Sustentável. 18 horas. E o
o IBGE divulgou os primeiros resultados da PNAD Covid-19, que é uma versão da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua e pretende monitorar as transformações ocorridas no mercado de trabalho brasileiro durante a pandemia do novo coronavírus. Foram apresentados indicadores, estimativas, para o mês de maio, possibilitando algumas observações sobre a evolução do mercado de trabalho brasileiro no período. E um dos destaques é que a pandemia dificultou o acesso de 28 milhões e 600 mil trabalhadores ao mercado de trabalho, como explica a repórter Nathalie Moraes. Cerca de 17,7 milhões de pessoas não conseguiram procurar emprego na última semana do mês de maio por conta da pandemia de Covid-19 ou por falta de oportunidade na região em que vivem. Nesse mesmo período, outros 10,9 milhões estavam desempregados e buscaram uma ocupação, mas não encontraram. Com isso, o país alcançou a marca de 28,6 milhões de pessoas que queriam um emprego, mas enfrentaram dificuldades para se inserir no mercado de trabalho, seja por falta de vagas ou receio de contrair o novo coronavírus, como explica o coordenador da pesquisa do PNAD aqui no Amazonas, Thiago Almude. Na última semana de maio havia 10,8 milhões de pessoas desocupadas no Brasil, 25,6 milhões não procuraram emprego, mas gostariam de ter um emprego, sendo que desses, 17,6 milhões foi por conta da pandemia ou por falta de oportunidade na localidade onde moram. Então, um total de 36 milhões de pessoas gostariam de ter um emprego, mas não foi possível ou não tinham um emprego, nesse final de maio. A PNAD Covid-19 também traz dados da saúde e mostra que 3,6 milhões de pessoas com sintomas de gripe procuraram atendimento médico em unidades da rede pública e privada de saúde em todo o país. Mais de 80% desses atendimentos foram na rede pública de saúde, como explica o coordenador do IBGE. Na primeira semana de maio, 12% da população apresentou algum tipo de sintoma associado à síndrome gripal, tais como dor de cabeça, falta de ar, o nariz escorrendo, a perda de paladar e olfato. E no final de maio, esse número caiu para 10,5% da população. Desses que apresentaram algum sintoma, apenas 16% procuraram algum atendimento médico. Os outros 74% não procuraram. Durante a pesquisa, pelo menos 22,1 milhões de pessoas relataram ao menos um dos 12 sintomas comuns a diversas gripes que podem ocorrer na Covid-19. Nathalie Moraes para o 18 horas. Muito bem, por falar em Covid-19, vamos atualizar os números da doença aqui no Amazonas e também no Brasil com Karime Leão. E o Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 1.529 casos de Covid-19. Agora já são 59.547 pessoas infectadas pelo novo coronavírus no estado, sendo 24.089 em Manaus e 35.458 no interior do estado. De acordo com o último boletim divulgado, foram confirmados mais 29 mortes pela doença. Desses, 10 nas últimas 24 horas, sendo que todos eram pacientes que estavam internados em UTI. Com isso, o total de mortes no estado por Covid-19 subiu para 2.579. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 62%. E aqui no Brasil, segundo os números do Ministério da Saúde, em 24 horas foram incluídos 1.269 registros de morte no balanço oficial, totalizando as mortes por Covid-19 aqui no Brasil em 46.510 mortes de Covid-19. Os casos confirmados da doença no país somam hoje 955.377 casos da Covid-19 registrados em todo o país. Agora, 6 horas e 57 minutos. Seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas.
Bom, até agora parecem sustentáveis os números que mostram que os casos de Covid-19 estão diminuindo bastante aqui no Amazonas. E isso é muito bom para todos nós. Acontece que determinadas autoridades, alguns políticos, começam a dizer que os casos estão caindo por causa delas. Autoridades fizeram muito pouco. Não dá para esquecer os milhares de mortos sem atendimento ou com atendimento ruim na rede pública de saúde. Quando fizeram alguma coisa, foi apenas a obrigação, até quando adotaram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Ficou provado o valor do isolamento social, o uso de máscaras, o distanciamento, os cuidados com a higiene das mãos. Se os números da Covid-19 estão caindo de forma sustentável, deve-se às pessoas que, mesmo com algum sacrifício, cuidaram de si mesmas e dos outros, isoladas ou até trabalhando. Os heróis dessa história, que está sendo contada dia a dia, não são os governantes que estão de plantão, que tentam tirar proveito da situação. Os heróis desta história ainda são os trabalhadores que mantiveram os hospitais e a economia funcionando diariamente. As milhares de pessoas que obedeceram às recomendações determinadas. A pandemia ainda está aí, sem dúvida e com certeza. Agora é preciso manter a vigilância e todos os cuidados. É preciso que os cidadãos fiquem alertas contra os aproveitadores. O coronavírus e os maus políticos não fazem bem à saúde. 18 horas. 7 em ponto, Karime Leão, boa noite. Agora sim, finalmente, gente. Finalmente. Muito obrigada pela companhia. Um beijo especial pro pessoal do Mano. Valeu, Zaço. Um beijo, Sidão, até amanhã. Boa noite. Valeu, boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, até amanhã. Amanhã, 6 horas da tarde, a gente volta com mais uma edição do 18 horas pra você aqui no melhor mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.